tarde! Chegando para mais uma aula, para mais uma live sobre nossos bolos fit. Sejam muito bem-vindas! Boa tarde, boa tarde. Gente, hoje vamos falar um pouquinho sobre massas adoçadas com frutas. Eu vou falar para vocês alguns tipos, né, dessas massas e também como a gente pode fazer o método de preparo utilizando essas frutas, as texturas que a gente vai encontrar, se elas continuam sendo saudáveis, se elas são low carb ou se elas deixam de ser low carb. E também a gente vai aprender a fazer a receita de baba de moça para acompanhar esse nosso bolinho. Esse aqui eu fiz nozes com tâmaras, então ele não tem nada de açúcar, né, nem de adoçante, ele é só adoçado com as tâmaras. E a gente vai conversar sobre essas texturas e vamos aprender a fazer baba de moça, zero açúcar, low carb e sem lácteos também. A minha tá quentinha aqui, eu acabei de preparar essa aqui, mas vou cobrir junto com vocês. E essa receita a gente vai fazer juntinho, tá, gente? É maravilhosa de verdade. Também tô aqui para tirar as dúvidas de vocês, então sejam bem-vindas. Meu nome é Thalita Hartmann, sou chefe confeiteira, especialista em bolos fit e low carb. E aí, vocês têm o hábito de estar adoçando? Não estou no YouTube, gente, tá? Não estou conseguindo acessar o YouTube ainda. Mas depois esse vídeo vai pra lá, tá? Depois esse vídeo vai lá pro YouTube. Mas fica aqui pra tirar todas as dúvidas, tá? Gente, quem tem o hábito aí ou gostaria de aprender a adoçar suas massas com frutas, por experiência eu falo para vocês que a gente vende muito bem os bolos adoçados com frutas, porque tem gente que não tem restrição, né, ao açúcar, né, ou não é adepto a uma dieta low carb, vamos dizer assim, então é muito bem aceito adoçar com as frutas. Não quero utilizar o açúcar, né, mesmo sendo o açúcar demerara ou açúcar de coco. Não gostaria de estar utilizando esse açúcar e muito menos estar utilizando o adoçante. Então é uma ótima opção a gente estar trazendo as frutas, os sabores das frutas para adoçar esses nossos bolinhos, essas massas, tá? Então esses nossos bolos adoçados com frutas, eles podem e com certeza estão na nossa confeitaria fit funcional, porque a gente agrega muito valor nutricional, traz aí um açúcar 100% saudável, que são das frutas, além, né, da característica nutricional de cada fruta que a gente for utilizar. Então, além de muito saboroso, muito saborosas, né, que ficam essas massas adoçadas com as frutas. Então, esses bolinhos, eles podem ser tanto aceitos na funcional, com um bolinho, né, saudável, também para crianças é excelente para vocês estarem oferecendo para as mães que querem oferecer um bolinho para os seus filhos de uma versão mais saudável, sem o açúcar e sem o adoçante, também é excelente para esse público. É excelente para o dia a dia, eu digo que é um dos bolos que vendem todos os dias, porque são bolos que agregam, né, a nossa saúde, que agregam no nosso dia a dia aí em sabor e também valor nutricional, né? Então é um bolinho que tem que estar no menu, a gente tem que ter pelo menos uma opção desse tipo de bolo, que são os adoçados com frutas. E se a gente estiver utilizando uma fruta aceita dentro da low carb, ele pode sim se encaixar, mas aí eu já adianto para vocês que a gente precisa utilizar algumas técnicas para dar estrutura para essa massa, tá? Porque não são todas as frutas que a gente pode utilizar dentro dessas massas que vão nos dar, né, textura fofinha, que vai fazer com que o nosso bolo cresça.
e não fique solado, batumado, muito pesado, tá? Então, essas nossas massas adoçadas com frutas, elas são muito bem-vindas na confeitaria fit, funcional. É necessário quem trabalha com a confeitaria saudável ter pelo menos um bolo, uma opção desse bolinho, então pode ser de banana, pode ser de tâmara, ou a gente usa muito uva passa também, dá para utilizar damasco, a gente pode agregar, né, frutinhas em pedaços também, tem várias formas de estar adicionando frutas e sabor também para esses nossos bolos, tá? Na minha confeitaria eu chamo esses bolos de natural cake, né, que são os bolinhos que não vão nem açúcar e nem adoçantes nas massas, e saem muito bem, tá? Certo? Como eu falei aqui, quem já, né, conhece, quem gosta muito, ou quem ainda está na tradicional banana, né, bolinho de banana, bolinho de banana, bolinho de banana, que são os mais conhecidos, né, adoçados com frutas, normalmente o de banana. Esse bolo aqui, gente, não vai nada de banana e ele fica muito gostoso, muito doce, tá? Já vou conversar com vocês sobre essas texturas. Tá bom, gente? A gente tem alguns tipos de massas, de métodos de preparo para estar agregando, né, essas frutas para as nossas massas de bolo, certo? A gente pode dissolver, bater, né, formar um creme com essas frutas, e aí pode ser tanto a banana, pode ser tâmaras, pode ser damasco, pode ser a uva passa. Então, vocês podem estar processando junto, né? Principalmente se você for fazer isso, você vai estar utilizando o método de liquidificador para estar formando esse creme com as frutas, que no caso é desse bolinho aqui que eu trouxe para vocês. Então, você não sente nada da fruta e sim você consegue colocar, né, todo o sabor das frutas e realmente tirar todo o poder dulçor delas para massa de bolo. Então eu consigo incorporar todo esse açúcar da fruta mesmo em todos os ingredientes dessa massa. Essa é uma forma de você estar preparando o seu bolo adoçado com frutas, tá? A segunda forma são os pedacinhos ou amassado, né, que é muito conhecida com o bolinho de banana. Então a gente amassa a banana e coloca, né, dentro das nossas massas. Esse método você também pode fazer com a uva passa, não com a ameixa seca, fazendo um purezinho, com o damasco, fazendo purezinho também. Mas fica um sabor mais na mordida, né? Ela não libera tanto poder dulçor e você não consegue trazer tanto sabor para a massa inteira. Então é como se eu colocasse gotinhas de chocolate dentro da minha massa e deixasse, né? Porque cada mordida eu sinto aquele gostinho do chocolate, mas ele não fica na massa inteira. Então é uma outra forma de você estar agregando valor para suas massas com os pedacinhos das frutas, tá? E aí a gente tem o terceiro, né? Terceira forma, que são realmente as frutas simplesmente para trazer um sabor diferente, um contexto diferente, uma cara diferente para as nossas massas, que é você trazer, né, uma massa com um sabor baunilha, chocolate, e aí sim colocar mirtilos, morangos, inteirinhos mesmo, para que ele derreta, né, dentro da nossa massa. Esse sim, ela não traz, não leva todo o sabor da fruta para a massa, então você precisa estar adicionando outro ingrediente para trazer o poder dulçor, para trazer estrutura para essa massa, tá? Então, no primeiro método, que é formar a pasta creme com as frutas, você consegue retirar todo o poder dulçor e trazer para essa massa. Então, normalmente, esse primeiro método, você não precisa estar adicionando nem adoçante e nem açúcar. Já no segundo método, onde você esmaga as frutinhas ou faz um purê com as frutas, onde você vai ter mais textura delas, você vai precisar estar adicionando entre 30 e 50 gramas de adoçante ou açúcar dentro dessa massa para auxiliar na estrutura desse bolo e também para levantar aí esses sabores, porque ela não vai estar incorporada em todos os cantinhos das farinhas, do mix de farinha da sua massa, tá? Mas é muito gostoso. A gente tem bolos muito conhecidos, o bolo de Reis, o bolo de Natal, tem muitos bolos super conhecidos, o tradicional de banana, né, com granola, que utiliza esse método de
esmagar, né, ou picar, ou fazer um purê com essas frutas. E aí, o terceiro método, como eu já adiantei para vocês, vocês precisam ter uma massa estruturada, gostosa, porque só vão adicionar essas frutinhas na massa para trazer mais textura e uma personalidade, tá? Então, elas realmente aparecem, elas fazem parte do bolo. Que diferente desse bolo aqui, você olha, é um bolo de cacau com nozes e você nem sabe que fruta realmente tem dentro dessa massa, tá, gente? Então, são essas três formas que vocês têm de estar trazendo a fruta para dentro da massa do bolo, tá? Certo? O ideal é colocar as frutas de molho para hidratar, no caso das uvas passas. Então, depende do método que você vai estar utilizando, tá? Se eu faço o primeiro método, que foi o que eu falei, do liquidificador, onde eu formo um creme, não tem a necessidade de estar hidratando, porque ela já vai se dissolver, né? Você vai bater entre 5 minutos aí no liquidificador, então ela vai virar um creme, um purê, mas junto com os seus ingredientes líquidos, né? Então é como se você estivesse batendo o teu mix de adoçantes ou o teu mix de açúcar com os líquidos e gorduras. Então ela entra nessa primeira etapa do preparo do bolo. Já se você for fazer o purê, né? Você precisa sim estar hidratando, mas você também pode fazer, né? Aquecer um pouquinho da água com a fruta. E ali mesmo você já hidrata, já dá uma amassadinha para misturar na sua massa do bolo, tá? Agora, tem muita gente que simplesmente joga, né, as uvas passas, que é o caso da pergunta, dentro da massa de bolo. Aí entraria no terceiro método, que simplesmente você colocou as uvas, né, a fruta dentro da massa, então cada pedacinho de mordida você vai sentir esse sabor bem acentuado. Mas realmente ela não libera, né, todo o açúcar, toda a frutose para a sua massa, tá? Então depende do método de preparo que você estiver utilizando, tá bom? Certo, gente? Agora, galera, eu vou falar uma coisa bem importante para vocês. Vocês já entenderam o que é, né? Como a gente pode vender, trabalhar com essas massas, né? Então, como eu falei, pode ser funcional, elas podem entrar dentro da low carb, elas são muito saudáveis, né? Carregam um valor nutricional muito gostoso, muito alto, sabores muito gostosos e intensos, né? O sabor da fruta mesmo. A gente tem 3 métodos de preparo para estar incorporando essas frutas nas nossas massas, trazendo personalidade ou trazendo mais poder dulçor, para a gente estar trabalhando com um público diferente, né, que queira, que procure essas massas sem açúcar e sem adoçante, mas a gente precisa entender o resultado dessas frutas, da adição dessas frutas dentro das nossas massas. Então, toda vez que você pensar em adicionar uma fruta, você precisa entender qual a consistência dela dentro dessa massa, de acordo com o método de preparo que você vai utilizar. Por exemplo, se eu for utilizar banana e liquidificar essa banana, formar aquele creme no início, você está trabalhando com fruta fresca, então o prazo de validade do seu bolo vai reduzir, porque você está com uma fruta fresca, né? Diferente das frutas secas. Elas conseguem conservar em sua massa, junto com a massa de bolo, um pouquinho mais de tempo. Esse açúcar da banana in natura, ela vai deixar essa massa mais densa, mais pesada. Vocês já vão observar logo no início, quando você bate, né, junto, esse creme já fica mais pesado, ele fica mais intenso, tanto é que você precisa adicionar um pouco mais de líquido na sua massa para fazer com que isso tudo você consiga incorporar os ingredientes secos, tá? Então esse equilíbrio você precisa entender quando você adiciona alguma fruta dentro da massa. Quando você vai adicionar as uvas passas, a tâmara, né, que é o caso desse bolo aqui, eu gosto de liquidificar muito assim, aproveitar todo o poder dulçor mesmo dessas frutas para realmente não precisar estar adicionando mais açúcar ou adoçante na massa. Mas a gente precisa trazer um equilíbrio, porque o açúcar, né, dentro da massa, ele tem outras funções, não só o adoçar. Então ele tem o poder de dulçor, mas ele também tem o poder de dar estrutura para nossa massa e também trazer umidade. Então a gente tem 3 fatores que a gente está substituindo das funções do açúcar, né? Que é o dulçor, umidade e a estrutura. Dulçor a gente consegue a partir das frutas,
Umidade, a gente vai ter uma massa muito mais úmida, né, do que o açúcar, a umidade da fruta mesmo, então ela fica com essa umidade por mais tempo do que um bolo normal, mas a gente não tem a estrutura do açúcar, a gente tem uma fórmula aí mais pastosa. Então a gente precisa trabalhar com um mix de farinha para dar estrutura para essa massa. Então normalmente a gente precisa adicionar um pouquinho mais das farinhas de estrutura dentro dessa massa para fazer com que esse bolo cresça fofinho. Senão ele vai ficar um bolo completamente solado e abatumado, que vai virar um creme, uma pasta, né, pesada, então vai pesar na nossa massa. Então isso a gente tem que cuidar muito, principalmente quando a gente vai fazer o método de preparo 1, que eu falei para vocês, que é onde eu vou bater e fazer um creme com as frutas e incorporar dentro dos meus ingredientes secos. Já quando elas são amassadinhas, você precisa estar adicionando entre 30 a 50 gramas de açúcar ou adoçante para trazer estrutura para a massa, mas a gente está adicionando peso dentro da massa, então ela vai ficar uma massa um pouquinho mais baixinha, úmida, porque a gente está trazendo umidade das frutas, então não vai ficar aquela massa super macia, fofinha, como, né, quando a gente utiliza só adoçante ou açúcar. Porque é a mesma coisa que a gente está adicionando mais chocolate dentro da massa derretido, a massa vai ficar mais pesada também e mais úmida, né? Então a gente tem que trazer essas texturas para dentro da nossa massa, tá? E no terceiro, né, que a gente só adiciona os pedacinhos das frutas, como eu falei, você tem que ter uma massa muito boa, muito estruturada e adicionar a quantidade de frutas ideal para que não faça a sua massa pesar demais, né? Então, você vai ter como se fossem as gotinhas de chocolate, tá? Vamos dar um exemplo bem prático para vocês. O primeiro método, né? Quando a gente faz aquele creme, aquela pasta com as frutas, é como se você adicionasse o cacau em pó. Ele incorpora na massa inteira e você fica com uma mistura homogênea, aproveitando todos os benefícios das frutas. O segundo é como se você derretesse o chocolate e adicionasse nessa massa. Então você ganha uma textura mais densa, mais úmida e ela não cresce tanto, né? Então como se fosse um bolo brownie, mais ou menos nesse sentido. E quando você vai para o terceiro método, que são as frutinhas picadinhas, é como se a gente estivesse adicionando as gotinhas de chocolate. Então elas estão ali presentes no bolo, mas elas não estão fazendo sabores, né, se dissolverem na massa inteira. Fica como se fosse uma personalidade aí que tu tá dando pro teu bolo, certo, gente? Vocês conseguiram entender essas etapas? Eu vou tirar daqui. Eu vou tirar daqui e vou mostrar esse bolinho pra vocês, tá? Vamos lá. Vou pegar ele na mão, que ele é pequenininho. Gente, esse aqui é um bolinho sem açúcar e sem adoçante. Essa massa, eu trabalhei mais de 1 ano nela, tá, gente? Pra vocês não acharem que as coisas acontecem do dia pra noite, tá? Eu tinha uma massa muito boa de frutas, mas eu queria reduzir cada vez mais a quantidade de açúcar, porque eu não posso consumir adoçante, por exemplo. Quem tem síndrome do intestino irritável não pode consumir adoçante, mas eu também não queria consumir açúcar. E aí eu fui recebendo, na verdade, pedidos para aniversário, né? Mesversários. E fui desenvolvendo cada vez mais. E essa massa era de banana com tâmara. Mas a banana, como eu falei pra vocês, ela deixa mais pastoso, mais pesado. E eu queria aos poucos retirar essa banana, porque ela também domina o sabor todo da nossa massa. E eu fui trabalhando aos poucos. Então essa massa aqui é um bolo de tâmaras com cacau. Você não sente o gosto da tâmara, você sente só o poder dulçor mesmo das tâmaras. Não vai banana, porque eu não queria esse sabor intenso da banana. Não vai a banana. E é uma massa extremamente fofinha. E não é aquela massa de bolo de fruta que a gente olha e já sabe que tem fruta, tá? Ela é uma massa sequinha e úmida, cheia de alvéolos, ó, tá? Ela é maravilhosa, eu sou apaixonada por essa massa. Então é uma massa que você não diz
que é adoçada com frutas. E essa aqui é do método 1 de preparo, tá? E eu tenho aqui, deixa eu pegar. Esse aqui é um chiffon, que eu chamo de bolo úmido de banana, tá? Então, esse bolinho aqui, ele é uma massa, pode ver que ele já não cresce tanto, ele não é tão fofinho, mas tem uma estrutura bem bacana. E ele é um bolo super úmido, porque esse aqui é do segundo método de preparo, ele tem a banana amassadinha aqui dentro, porque realmente eu quero deixar toda a umidade da fruta nessa massa, tá? Então, eu fiz amassadinha, deixo os pedacinhos, né, para o cliente perceber mesmo que é um bolo úmido de banana com cacau, tá? Então, ele tem tanto o cacau, ele tem o chocolate derretido dentro da massa e ele tem a banana amassadinha. Deixa eu ver se eu tenho cortado aqui. Ó. Não dura aqui em casa. Esse aqui, ó, vocês podem ver que não tem mais tantos alvéolos, tá? Ele é um chiffon, ele é um bolo mais denso, mas ele é bem fofinho também, ó. Tá? Deixa eu cortar aqui. Ver se eu acho pedacinhos de banana aqui, ó. Ó. Vocês podem ver os pedacinhos de banana, as gotinhas de chocolate. Então, ele é úmido, denso e fofinho. Aqui eu utilizo a banana. Eu utilizo a banana amassadinha, tá? Que é o segundo método. Então, eu quis trazer essa textura mais densa, porque é um bolo chiffon e muito úmido. Mas é um bolo que tem validade para venda, né? De 3 dias. Então, porque tem a banana fresca, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Esse bolo aqui, ele já tem 5 dias de validade, porque o ingrediente que tem aqui, além de ser a tâmara, né, que é um fruto seco, ela também está na massa, você não enxerga, né? Ela tá toda dissolvida e só fica o doce mesmo dessa massa, tá? Pode usar 2 métodos em uma receita, bater as tâmaras e ter pedacinhos disso, com certeza, tá? Aí fica a critério de vocês. Eu, particularmente, os pedacinhos da tâmara eu não gosto. Eu acho desconfortável pra tá mastigando, porque você tá comendo um bolinho super macio, super gostoso, e aí, de repente, vem um pedacinho de uma fruta fibrosa. Então, se for uma banana amassadinha ou uma gotinha de chocolate que fica mais cremosa, eu aconselho, ou né, uma uva passa hidratada que fica mais macia, eu percebo que pode ser uma opção melhor para estar utilizando nessa massa. Essa massa aqui, gente, uma massa de 1 quilo, eu coloco 20 gramas de açúcar de coco, tá? Mas tem cliente que pede sem nada de açúcar. E eu posso fazer ela sem nada de açúcar e ela fica com a mesma estrutura, tá? Por que você coloca, então, açúcar de coco? Para dar um pouco mais de personalidade e mais textura mesmo para massa, tá? Pode ser substituído pelo adoçante também. Nesse caso, essa massa é bem versátil. O bolo de banana, eu já faço um mix. Ele tem a versão low carb, mas eu faço um mix dele com a fruta, a banana. Faço um mix com o chocolate derretido, um chocolate 70%. E aí, eu adiciono também entre 30 e 50 gramas do açúcar de coco. Então, eu trago o doce da banana, eu trago o doce do cacau, do chocolate mesmo, e trago o doce do açúcar de coco. Também pode ser substituído pelo adoçante. Então, vocês podem ver que sim, tem uma mescla aí de métodos de preparo, mas a gente sempre tem que estar entendendo o que a gente está fazendo, né? Então, como eu falei, você tem que... É um bolo que tem muita umidade, então você tem que aumentar um pouquinho ali as farinhas de estrutura. No caso do bolo low carb, um pouquinho mais de farinha de coco, né? Para tirar um pouco essa umidade. No caso de uma massa fit funcional, a farinha de arroz, para também tirar um pouquinho dessa umidade. Senão vai virar aquele bolo de banana que a gente vê em todos os lugares há 50 anos, soladinho, pesado, sem estrutura, sem alvéolos de ar, como tá esse aqui, tá? Agora, gente, deixa eu tirar aqui.
Tá morninha ainda a minha baba de moça, tá? Gente, isso aqui é espetacular. Dá vontade de comer de colher. Vou fechar aqui. Vou fazer que ele é um vulcão ainda. Então, essa massa é uma massa de nozes com cacau e adoçado com tâmaras. Então, as nozes também tem um adocicado, a farinha de amêndoas tem um adocicado. Então, quem já tá acostumado é super docinho. E aí, a gente finaliza com essa baba de moça que a gente vai aprender a fazer. Deixa eu tirar aqui, vou botar bem pertinho de vocês. Peraí. Acho que aqui fica melhor. Aí, né? Olha a cremosidade. Gente, esse aqui não tem açúcar e não tem lácteos, tá? Vocês podem fazer 0 lactose, mas esse aqui não tem lácteos, tá? Baba de moça com bolo de nozes é tudo de bom. E vocês não têm ideia do sabor que fica combinado com esse bolo de tâmaras. Ai, gente, voa tudo aqui, peraí. Olha lá, a tristeza que já aconteceu aqui. Essa aqui tá morninha, tá? Ai, vou lamber. Olha isso, meu povo. Nosso mini vulcão. Esse bolo de tâmaras com nozes. E essa baba de moça. 0 açúcar. Olha isso, vou tirar aqui. Ai, gente. Isso é demais. Ah, vou deixar vocês babando. Tô aqui na cobertura. Gente do céu. Que negócio maravilhoso é isso aqui, ó. Tá limpar a boca. Nossa Senhora. Nham, nham, nham. Vamos lá que passou uma perguntinha aqui, né? Os bolos sem glúten ficam mais firmes de um dia para o outro. Gente, essa é uma massa sem glúten. Se você tiver a técnica certa, a receita certa, o mix perfeito, a sua massa sem glúten vai ficar perfeita. Hoje, as pessoas que me conhecem sabem que eu não sei mais trabalhar com farinha de trigo. As minhas massas sem glúten e low carb, elas são muito mais saborosas do que qualquer bolo com farinha de trigo. São muito úmidas, são fofinhas, são super estruturadas e elas ficam até 7 dias perfeitamente úmidas e fofinhas. Eu congelo as massas e retiro para fazer bolo de festa, né? Para descongelar e colocar, rechear, botar cobertura, elas ficam perfeitas, tá? Então, as massas sem glúten, não existe mais essa história que elas são secas e não duram no dia seguinte. É você ter o mix certo de ingredientes e saber a técnica correta
para você estar fazendo seus bolos, tá? Essa massa aqui, assim, todas as massas que eu mostro pra vocês é sem glúten. Algumas são low carb, outras não são low carb. Essa aqui não é low carb porque tem tâmaras. Tâmaras não entram na low carb, tá? Mas as massas sem glúten são fofinhas, são super úmidas. Então, a gente tem que esquecer aí essa história que as massas sem glúten são secas, tá, gente? Certo? Gente, não dá vontade de parar de comer, não. Vamos lá, galera. Gente, essa receita do bolo de tâmaras, do bolo chifão de banana, são receitas novíssimas que entraram no curso Bolos Fit Lucrativos, tá? Como eu falei, essa de tâmaras eu tô 1 ano desenvolvendo e trabalhando com ela. O chifão de banana também são super especiais, tá? E já estão lá no curso Bolos Fit Lucrativos, tá? Eu venho outro dia ensinar vocês uma outra massa de nozes, tá? Mas essas eu não tenho como ensinar pra vocês, que são exclusivas do curso. A gente vai aprender hoje baba de moça, que é exclusividade tanto pra vocês como para os meus alunos também. Então anotem aí essa receita que é muito simples e é maravilhosa e é fantástica de verdade, tá? Sou da confeitaria tradicional, mas estou querendo ter mais essa opção para oferecer aos meus clientes. Mas essa questão de textura para mim ainda é muito complicado. Afeto em doce, é isso? Afeto em doce. O meu conselho, fica aqui, porque depois que você aprender a fazer essas massas sem glúten, você não vai querer mais voltar para a confeitaria tradicional, porque as suas massas vão ser mais deliciosas. E é o que eu digo para os meus alunos, os nossos bolos, eles não são apenas para incluir pessoas com alergias, com intolerâncias, elas são receitas para todo mundo. Tem gente tem pessoas que são meus clientes hoje, que não estão de dieta, que comem de vez em quando um bolinho, que não estão procurando, não são alérgicas, mas gostam muito dos meus bolos e acham mais gostosos do que um bolo de chocolate tradicional. Então, as massas sem glúten, além de a gente estar agregando valor nutricional, tirando glúten, tirando lácteos, elas são deliciosas. Então, é o meu conselho. Eu tentei ir para a confeitaria tradicional porque eu sempre fui da área da saúde. E por uma revolta eu tentei para a confeitaria tradicional, mas assim, não consigo hoje mais trabalhar com a farinha de trigo e trazer as texturas e os sabores que eu trago nos bolos hoje, porque a gente consegue trazer sabores, sabor de verdade, sabor da fruta, sabor do cacau de verdade, não apenas aquele sabor do trigo e do açúcar, que normalmente é da confeitaria tradicional. Então, você conseguir incluir tanto o teu cliente que está buscando um doce, né, que não tenha glúten, que não tenha trigo, né, que tenha açúcares que não são açúcares refinados, ou que você possa substituir uma outra receita com adoçante, você tem ainda no teu menu, não fica, né, eu tenho clássico, mas eu tenho isso, não traz confiança para o teu cliente. Né? Então, eu trabalho só com confeitaria fit, mesmo assim, tem algumas pessoas que têm um pouco de restrição, porque a minha cozinha, ela não é isolada completamente, então ela tem contaminação cruzada, né? Isso eu alerto todo mundo aqui. Então, a minha cozinha é compartilhada e eu preciso orientar os meus clientes. 99,9% dos clientes não tem problema com isso, porque eu não tenho farinha de trigo dentro da minha casa, mas não é uma cozinha, vamos dizer assim, né, 100% sem riscos de contaminação cruzada. Então, eu sempre informo os meus clientes dessa possibilidade. E mesmo assim, tem algumas pessoas que ficam um pouco restritivas a essa questão. Imagina se você trabalha com confeitaria tradicional e quer vender um bolo fit. Então, é mais complicado ainda, tá? Então, perde esse preconceito das massas fit, porque eu te dou certeza que são massas fofinhas, úmidas e gostosas de verdade. Você pode fazer bolo de festa, bolo caseiro, muitas coisas. Os meus bolos seguem todas as tendências, bolo vulcão, mini caseirinho, bento cake, a gente tem de tudo na confeitaria fit. Então, aproveita e vamos
mudar aí a nossa carinha da Confeitaria Fit. Eu falo, né? Você quer vender bolo todo dia? Então para de fazer bolo com cara de dieta. Você tem que fazer bolo gostoso, de babar, bonito, saboroso, porque aí sim você vai vender todos os dias. Se não, gente, bolo de dieta, ou você vai pegar um cliente que tá com uma dieta restritiva, ou vai pegar as pessoas que são alérgicas, mas que não consomem bolos todos os dias. Eles vão comprar um bolo quando eles estão com muita vontade de comer um doce e não tem a possibilidade de comprar no supermercado. E aí não é a venda que a gente procura, né? A gente não vai conseguir vender todos os dias. Agora, você tendo bolo bonito, gostoso, aí na tendência, você vende todo dia, tá? Gente, baba de moça. O que é baba de moça? É um creminho de ovos super clássico da confeitaria tradicional, que eu estou trazendo para vocês na versão sem açúcar e sem lácteos também. Fica perfeito, maravilhoso. Você pode usar tanto de cobertura de um bolo, do mini caseirinho, como também de recheio para o bolo. Para o recheio do bolo, você precisa um pouco mais de textura, né? Então, tem algumas técnicas que você pode estar utilizando, porque a gente não pode utilizar o amido. Ah, mas eu trabalho com a funcional, tá bom, pode adicionar um pouquinho de amido. Mas nesse caso, eu quero que ele se encaixe na low carb, então a gente não vai estar utilizando o amido. E vai ficar, mas olha só, que textura linda. Ele tá morno e já tá nessa textura, tá? Então, a gente consegue rechear uma massa leve, com certeza, quando ele tiver frio, tá? Os cremes low carb, vocês sabem que a gente precisa deixar descansar por 24 horas, temperatura ambiente, e só a partir desse momento a gente consegue ter a textura final dele, né? Antes de 24 horas, vocês precisam deixar esfriar completamente a temperatura ambiente e depois levar para a geladeira, tá? Antes de 24 horas, vocês não conseguem ter a textura final dos recheios e doces adoçados com adoçantes, tá? Então, eles mudam muito a textura quando frios. Então, a gente precisa deixar descansar pelo menos 24 horas para ter a textura certinha. Aí, com certeza, esse aqui a gente consegue rechear um bolo com uma massa leve, né? Uma massa pão de ló, uma massa de chocolate. Essa de chocolate Fit, ela é bem levinha, bem macia. Uma massa... deixa eu pensar. Uma massa de limão. Vai ficar bem gostoso também, tá? Ai, tá lindo, gente, isso aqui. Vamos lá, então, gente, olha só. Baba de moça, eu preciso de gemas de ovos. Aqui eu tô utilizando 2 gemas e essa etapa é muito importante, tá? Passar na peneira pra tirar aquela pelezinha, porque a gente não quer um doce com cheiro de ovo de jeito nenhum. A gente quer um doce com um cheirinho gostoso, né? No caso aqui do leite de coco vai ficar mais predominante. E olha lá, eu só vou misturar, mexer aqui até ele ir soltando e quebrando, tá? Eu não vou passar nem o garfo, nem a colher na minha peneirinha, tá? Vou só balançar e a pelezinha vai ficar toda aqui na peneira. Outra coisa, eu não vou vir com a colher e raspar aqui, porque se eu raspo isso aqui na peneira, eu puxo aquela pelezinha que tá aqui em cima, tá? Então, olha lá, aqui ficou toda a película da gema, que é onde tem todo o cheiro, né, mais forte do ovo. Então, ó, deixei escorrer bonitinho, não passo a colher, e aí eu vou descartar essa parte, tá? Estou com o fogo desligado e vou continuar com ele desligado. Aqui eu tô utilizando um creme de castanha de caju. Você pode utilizar o creme de leite zero lactose, caso, né, você trabalhe com doce zero lactose. Pode utilizar o creme de castanha de caju caseiro, que é bem simples de fazer também. Hoje eu tô utilizando esse de caixinha, até porque eu quero experimentar como fica a textura do meu doce com esse de caixinha, tá? Ele é bem branquinho, gente. Isso é muito legal, porque não altera a cor do nosso doce. E também
o leite de coco, tá? É tudo 200 gramas, tá, gente? Eu coloquei 2 gemas, 200 gramas do creme de leite de castanha, de caju, 200 gramas do leite de coco e 60 gramas do mix de adoçante. Mix de adoçante pode ser 60 gramas do eritritol mais 2 de estévia, pode ser também xilitol mais 2 de estévia, ou você pode colocar 30 eritritol, 30 xilitol e a estévia, tá, gente? Por que estévia, Thalita? Para realçar o poder dulçor desse meu creme, certo? Então, eu preciso... Nossa, meu outro ovo era bem mais amarelinho. Eu preciso colocar estévia para realçar esse poder dulçor dos meus adoçantes, tá? Vou pegar a baunilha. Gente, o legal, eu tô colocando aqui essência, porque eu tô sem o meu extrato acabou. Tô só com a favinha aqui, mas se vocês tiverem o extrato de baunilha ou a fava de baunilha, nossa, aí fica fantástico, tá? Aqui, consegui dissolver as gemas. E, gente, aqui é só... Vocês estão enxergando aí? Então, né? Gente, aqui é só misturar, tá? É só isso. 2 gemas peneiradinhas. Quanto mais amarelinho vai ficar o seu creme. 200 gramas do creme de leite de castanha. 200 gramas do leite de coco. E o extrato de baunilha a gosto, tá? Coloquei a essência ou a fava de baunilha, que fica incrível, super chique, né? Super requintado usar a fava, que aí fica aquelas sementinhas aqui na baba de moça e fica super incrível, tá? E aqui, fogo baixo, eu vou estar sempre misturando esse meu creme para não talhar e nem empelotar, tá? E aqui muita paciência, gente, porque a gente não tem o amido, então vai demorar um pouquinho mais para o meu adoçante se dissolver e para esse creme de leite começar a evaporar os líquidos e começar a ganhar textura, tá? É engrossar mais o meu creme, tá bom? Galera, a receita, eu vou deixar o PDF lá na comunidade do Telegram, tá? Por 24 horas. Então, a receita, ela vai para a nossa comunidade do Telegram. O link da comunidade do Telegram está na minha bio do Instagram. Então, depois que finalizar a live, você pode correr, clicar e entrar lá na comunidade, que eu vou deixar amanhã para vocês o PDF dessa receita de baba de moça low carb e sem lácteos, tá? Para vocês estarem arrasando aí nos doces de vocês, tá bom? Dúvidas, gente, sobre as massas adoçadas com frutas, que foi o tema da nossa live de hoje. Ai, tô louca pra comer mais um pedaço aqui, mas não vou, não. Estou me contendo, vou lamber a colher. Muito bom. A baba de moça, gente, ela tem essa característica de ter esse gostinho do coco, do leite de coco. Ai, é muito incrível. Então, não tem problema nenhum você estar utilizando, porque a receita tradicional, ela vai o leite de coco. E tem justamente essa característica, tá?
Deixa eu trocar aqui o fouet. Uma espátula agora. Começou a ferver aqui. Como eu falei, gente, é só misturar. Se por acaso o teu creme talhar, você vai passar pelo mix e vai tá tudo certo, tá? Então pode acontecer de talhar aí no final do preparo, mas não joga fora, pelo amor. Não joga, passa pelo mixer ou pelo liquidificador bem rapidinho e ela volta com uma textura bem legal e bem lindona, tá? Gente, já tá começando a engrossar aqui. Estão vendo aí? Já vou colocar... Deixa eu pegar um potinho. Cozinha real, gente. Tô com louça aqui pra secar. Uou! Perguntas, gente? Vamos ver quem estava ligado aqui, então? Quais são os 3 métodos para a gente estar adicionando frutas nas nossas massas de bolo? Será que travou aqui pra mim, gente? Eu não tô vendo nada de comentário. Não, travou não. Quase pronto. Lembrando que toda vez que a gente está fazendo um creme ou uma cobertura, que a gente está utilizando adoçantes, o ideal é que você pulverize os adoçantes antes, para que ele tenha uma durabilidade maior, né, sem cristalizar. Também vocês precisam reduzir menos do que o normal de um creme, para não reduzir demais a quantidade de líquidos e fazer com que também esses cristais se formem mais rapidamente, tá? Então, a gente vai evitando alguns erros dentro do preparo dos cremes, para que a gente tenha cremes low carb, cremosos, sem cristais por mais tempo, tá? Então, a gente pode estar congelando a baba de moça por até 60 dias, descongelar na geladeira e aí depois de descongelar tem que ser consumido, tá, gente? Caso você descongele e fique os granuladinhos, né, do adoçante, você pode passar no mixer e deixar ele bem cremoso de novo, tá bom? Gente, os meus comentários travou geral. Eu não tô vendo nada de nada, assim. Travou geral. Tanto os comentários... As pessoas que estão entrando, travou tudo. Galera, ponto ideal, quando vocês começarem a enxergar o fundo da panela, sempre que vocês passam a colher aqui na lateral, vocês começam a enxergar o fundo da panela, é o ponto correto. Se você, olha, ainda está líquido, mas você já percebe que ele tá ficando mais cremoso, tá? Se você quiser ponto de
recheio, você vai precisar adicionar entre 2 a 5 gramas de gelatina nesse caso. Aí você vai dissolver a gelatina com leite de coco, um pouco de leite de coco. E aí você vai desligar a sua baba de moça, deixar esfriar um pouquinho para não perder o efeito, né, da gelatina. O excesso de calor faz com que perca o efeito aí da gelatina. Então deixa amornar um pouquinho, dissolve a gelatina e aí você mistura na baba de moça e mistura com o mixer, tá? Vai ficar um creme bem gostoso e mais firme para você estar recheando um bolo, tá? Gente, finalizou aqui. Deixa eu mostrar a textura pra vocês, tá? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Deixa eu mexer em alguma coisa. Enfim, aqui tá tudo certo pra mim, só travou. Olha lá. Então, ele tá líquido, mas você percebe que ele já tá mais cremoso, ó, tá? Esse é o ponto certinho da sua baba de moça. Olha lá que lindeza, gente. Ao vivo pra vocês, low carb, sem lácteos, tá? Gente, esse aqui não dá pra experimentar quente, tá? Os polióis aquecem demais. Então, isso eu aprendi. Não tem como eu provar aqui com vocês. Olha lá. Lindo, né? Maravilhoso. E aí, eu preciso cobrir com um plástico filme ou com um plástico desses de armazenar alimentos. Ó, encosto lá no creme, deixo esfriar, temperatura ambiente, para não cristalizar o meu adoçante. Quando tiver completamente frio, aí eu levo para a geladeira. Somando o total de 24 horas, você vai ter a textura desejada, a textura final da sua baba de moça low carb e sem lácteos. E aí você pode estar cobrindo esse bolo maravilhoso, adoçado com frutas, sem adoçante, sem açúcar, super fofinho, gostoso e que combina muito bem aí nossa baba de moça com bolo de nozes, com tâmaras. Fica muito bacana e é a minha sugestão de hoje para vocês, certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. A receita da baba de moça vai estar lá na comunidade do Telegram, certo? 24 horas, para vocês estarem tirando todas as dúvidas dos ingredientes, que é uma receita muito simples, são 4 ingredientes apenas, mas muito maravilhosa, tá? Não tô conseguindo ver o comentário de vocês aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado. E a gente volta na terça-feira, mas qualquer dúvida eu tô sempre aqui no Instagram, tô lá nos stories, eu deixo caixinha de perguntas todos os dias pra vocês, então pode perguntar que a gente tá aqui pra ajudar vocês, tá bom? Beijos! Bom final de semana!